dia, hoje é 12 de junho, eu sou Ana Carolina Zischlag e esse é o Ouvindo um Podcast da Bloomberg Linha. Aqui eu te conto as principais notícias de economia e de negócios do Brasil e do mundo. Bom dia! Chegou o famoso o Dia dos Namorados. Felicidades a todos os pombinhos aí que escutam o podcast nesta quarta-feira. Inclusive, esqueceu de comprar o presente, é só mandar o link aqui do programa e dizer pensei em você ou pra gente debater hoje durante o jantar. Pra que mais romântico do que falar sobre economia e negócios? Pois muito bem, hoje vamos falar sobre outra relação, dessa vez não romântica, mas que tem se estreitado cada vez mais. Que nem você e o seu contatinho que não te assume, mas que te manda memes no Instagram. E agora acabaram as piadas de Dia dos Namorados, eu prometo. A gente vai falar sobre a relação comercial entre o Brasil e a Arábia Saudita. Nessa semana, no Rio de Janeiro, acontece o FI Priority Summit, um encontro preparado pelo Future Investment Initiative Institute, ou Instituto da Iniciativa do Investimento do Futuro. Esse instituto é apoiado pelo Public Investment Fund, o fundo soberano que administra quase $1 trilhão de ativos do Reino Saudita, e é a sua primeira conferência de investimento focada na América Latina. O evento vai reunir o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro da Fazenda Fernando Haddad, juntamente com autoridades sauditas, incluindo o responsável pelo PIF, que é o Public Investment Fund. O Yasser Al-Rumayyan vai se juntar também ao bilionário Marcelo Claure e a outros altos executivos de empresas como a Vale e o Nubank. Tudo isso faz parte do esforço do príncipe herdeiro da coroa saudita, o Mohammed bin Salman, para investir bilhões de dólares na transformação econômica do seu país, visando tornar a nação rica em petróleo em um centro para tudo, desde turismo à indústria de transformação, veículos elétricos e esportes. É sobre isso que a gente vai falar hoje, com base na reportagem de Clarice Couto, Christine Burke e Mariana Durão, da Bloomberg News. Mas, antes disso, não esqueça de se inscrever aqui no podcast, de dar sua nota e também de seguir a Bloomberg Linha nas redes sociais. Vamos lá! Um é um reino desértico que tenta depender menos dos combustíveis fósseis. O outro é uma exuberante potência agrícola repleta de minerais. A Arábia Saudita e o Brasil estão separados por milhares de quilômetros, mas têm se aproximado mais do que nunca. O relacionamento entre os dois começou por meio da exportação de frango na década de 70. Falei que não ia falar sobre o Dia dos Namorados, mas aqui me veio uma inspiração sobre você pensar aí como começou o seu relacionamento. Começou também na década de 70. Agora, os laços da Arábia Saudita e do Brasil estão se tornando uma forma de dois pesos pesados do sul global diversificarem as suas relações comerciais e blindarem as suas economias do risco político. Embora a China e Estados Unidos sejam parceiros muito maiores para cada um, o comércio bilateral entre os sauditas e o Brasil atingiu cerca de $7 bilhões no ano passado. O Gulf Research Center, uma organização saudita sem fins lucrativos, prevê que esse valor vai aumentar para $10 bilhões até 2030, conforme a relação se aprofunda e o Brasil mostra consistentemente que está disposto a retribuir algo ao Reino Árabe. A BRF, uma das maiores exportadoras mundiais de aves, planeja anunciar em breve uma nova fábrica na Arábia Saudita, que provavelmente vai produzir frango localmente pela primeira vez, segundo pessoas familiarizadas com o assunto que falaram à reportagem da Bloomberg News. A Embraer fez parceria com o Reino para ajudar a desenvolver sua indústria aeroespacial. Farouk Sousa, economista do Goldman Sachs, disse à reportagem que o fortalecimento dos laços com o Brasil, abre aspas, nasce do desejo de aumentar a relevância do sul global e posicioná-lo como um contrapeso ao domínio tradicional dos Estados Unidos e do Ocidente, fecha aspas. Mas qual que é a do Reino da Arábia Saudita? O Reino está buscando cerca de $100 bilhões em investimento anual estrangeiro para realizar o seu sonho econômico, cerca de 3 vezes mais do que já conseguiu. Com esse dinheiro, que é necessário aí para a Arábia Saudita realizar todos os sonhos dela, chegando mais lentamente do que o esperado, o país realiza um esforço concentrado para obter recursos estrangeiros, incluindo a atribuição a investidores estrangeiros de cerca de 60% das ações em oferta da Saudi Aramco, que foi uma oferta aí de cerca de $11,2 bilhões para os investidores estrangeiros. Nas últimas 6 semanas, exércitos de responsáveis sauditas, estamos falando aí de exércitos de executivos, cruzaram continentes desde a Ásia até a América do Norte, procurando mostrar o reino como um destino de investimentos atraente. Eles passaram um tempo em Nova York, no Japão, em Hong Kong, desembarcam agora no Brasil e também receberam uma leva de enviados britânicos
lá em Riad, a capital da Arábia Saudita. E qual é a dos sauditas lá no Rio de Janeiro, ou aí no Rio de Janeiro, caso você esteja na cidade maravilhosa? Pois é porque o foco deles está se voltando para a América Latina, e o Brasil é a sua maior economia. Segundo o Sousa, que é o analista lá do Goldman Sachs, o Brasil tem muitas indústrias complementares à Arábia Saudita e pode ser um aliado fundamental na segurança alimentar e nos metais. Pois saiba que a mineração já é uma área de particular interesse, já que o reino afirma ter mais de 1,3 bilhão de dólares em metais dentro das suas fronteiras. A Manara Minerals Investment, com sede na Arábia Saudita, fechou recentemente a compra de uma participação de 10% na unidade de metais básicos da Vale, no valor de cerca de 2,5 bilhões de dólares. Você ouviu aqui no Ouvindo Podcast há algumas semanas. Isso marcou a primeira grande incursão do reino no espaço global de metais e provavelmente vai ser seguido por outras aquisições, já que a Manara disse que procura ativamente outras aquisições. Falei aquisições 2 vezes, me perdi aqui no parágrafo. Para o presidente Lula, que vai discursar na Conferência do Rio de Janeiro e está tentando estimular aí o crescimento econômico do Brasil através da política industrial, a perspectiva de aumento dos fluxos de investimentos sauditas é igualmente atraente. Ele visitou o Reino Saudita em novembro do ano passado e manteve conversas com o MBS, que é não um partido político brasileiro, mas como é conhecido, o príncipe herdeiro do reino, dizendo a uma plateia empresarial que dentro de uma década, abre aspas para o Lula, o Brasil vai ser conhecido como a Arábia Saudita da energia verde, fecha aspas. Só que não é aí a energia verde ou os metais ou outro tipo de indústria que faz com que essa relação seja promissora, digamos assim, tal qual a sua. É a agricultura que é a espinha dorsal desse relacionamento. Há vários ganchos aqui para uma análise psicológica de relacionamentos afora. Qual é a espinha dorsal do seu relacionamento? As exportações do Brasil para a Arábia Saudita atingiram o nível mais alto em 10 anos em 2023, com os produtos alimentares representando cerca de 90% do total de 3,2 bilhões de dólares. A Arábia Saudita escolheu o Brasil como seu parceiro estratégico no setor, em grande parte da Saudi Agriculture and Livestock Investment, que é aliada ao PIF, e cuja sigla é a SALIC. Então temos o PIF, que é o Public Investment Fund, o Fundo Soberano da Arábia Saudita, e temos a SALIC, que é o Fundo de Investimentos de Agricultura e Gado. A SALIC comprou uma participação de mais de 10% na BRF no ano passado, e a gigante avícola catarinense, diga-se de passagem, vê potencial para usar sua posição no reino como um centro para o Oriente Médio mais amplo, segundo pessoas que falaram sob condição de anonimato com a Bloomberg News. Embora a produção local de frango fosse mais cara para a BRF devido aos custos de importações de milho para ração e do ar-condicionado para mitigar o clima desértico, os preços mais elevados pagos pela carne de origem nacional e as condições de financiamento privilegiadas fariam com que valesse a pena, segundo essas pessoas. Planos futuros para produtos de valor agregado também podem impulsionar os lucros da BRF. O Brasil é o principal exportador de alimentos aos países da Organização para a Cooperação Islâmica, tendo enviado 23,4 bilhões de dólares em produtos no ano passado, batendo fortes concorrentes como os Estados Unidos, Indonésia e Turquia. Inclusive, abre aspas para mim mesma, abre parênteses, eu queria dizer que eu e Alan Blanco, meu parceiro aí de vídeos de TikTok, fomos cobrir a Copa do Mundo do Catar em 2022. Nos deparamos em vários mercados com produtos brasileiros. Todas as carnes que a gente olhava, principalmente aí frango, vinham de fábricas aqui do Brasil, portadas a partir de cidades aí que tinham plantas, seja da BRF ou até da Minerva. Inclusive, a Minerva, para garantir a continuidade do fluxo, a Salles se tornou a maior acionista dela, com participação de 30% e um contrato de fornecimento, pela qual a empresa saudita vai poder adquirir até 25 mil toneladas por ano. E, além das carnes, há também os fertilizantes. A Petrobras decidiu retomar sua atuação nesse mercado, potencialmente com um parceiro asiático ou do Oriente Médio. O presidente Lula apresentou a ideia de uma parceria saudita durante a sua visita no ano passado. A estatal confirmou ter negociações em fase inicial, sem dar mais detalhes, mas a aceleração dos projetos no setor está entre as demandas do presidente Lula à nova presidente da empresa, Magda Chambriard. E não é só na agricultura que esta relação se baseia. Temos também aí adjacentes, como, por exemplo, o setor aeroespacial. O Brasil e a Arábia Saudita
assinaram um acordo de cooperação de defesa de 5 anos, que inclui transferência de tecnologia e financiamento de sistemas militares. A Embraer, por sua vez, a brasileira Embraer, tem um acordo provisório com o Centro Nacional de Desenvolvimento Industrial para a adoção das suas aeronaves no reino. Também está trabalhando para fechar um acordo para vender 33 aeronaves para a Arábia Saudita e avalia um potencial novo centro de produção na região, segundo a Folha de São Paulo neste mês. Mas por que é que a Arábia Saudita está fazendo aí tantos acordos e por que isso começou agora? Sendo que nos últimos anos não era um país aí que entrava comumente nas nossas manchetes de relações bilaterais de comércio com o Brasil ou até mesmo com outros países. Isso porque o plano de transformação do príncipe saudita, conhecido como Visão 2030, significa que, além de ajudar na segurança alimentar, aeroespacial e mineração, o reino está interessado em atrair tecnologia, capital e mão de obra brasileiros para preencher déficits em infraestrutura, hospitalidade, habitação, entretenimento e muito mais. Isso é que aponta o BTG Pactual, que recentemente abriu um escritório em Riad. O Adriano Borges, que é sócio do banco responsável pela estratégia de investimento no Oriente Médio, disse que, sobre a Arábia Saudita, é um país de 36 milhões de pessoas com problemas reais para resolver. Voltando mais uma vez à querida viagem ao Catar que fiz, conheci uma brasileira que atuava no setor imobiliário da Arábia Saudita. Ela era corretora de imóveis e fazia aí uma ponte especial com brasileiros que estavam procurando imóveis na região. E tudo isso aí ainda é impulsionado por um investimento mais amplo. Uma empresa apoiada pelo Marcelo Clauri, que é ex-executivo do SoftBank, está em negociações com investidores sauditas para lançar um fundo de 600 milhões de dólares, visando os setores climático e energético do Brasil. E o Pátria Investimentos, uma das maiores gestoras de ativos alternativos da América Latina, está trabalhando com as empresas do seu portfólio para aumentar o investimento no reino. A gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Por enquanto, a Arábia Saudita investe mais no Brasil do que o contrário. O Brasil recebeu $1 bilhão de investimento do reino em 2022, enquanto investiu apenas 300 milhões de dólares lá, segundo a Câmara de Comércio Árabe Brasileira. Hannah Agamdi, que estuda as relações regionais com a América Latina no Gulf Research Center, diz que, abre aspas, a longo prazo poderemos ver mais investimentos do Brasil entrando no reino. Há interesse potencial, mas não acho que isso acontecerá nos próximos anos. Bom, com todo esse contexto, em entrevista à Bloomberg Linha, o CEO do FII Institute, esse que vai organizar que está organizando esse evento no Rio de Janeiro, que vai ter aí vários investidores, empresários e também membros do governo saudita, disse que a mensagem que ele vai tentar transmitir aos cerca de 1.500 lideranças que vão estar lá é que não se pode desconectar a geopolítica da geoeconomia, principalmente quando a gente olha aí para essas relações bilaterais. O Richard Atias é um executivo nascido no Marrocos, com 30 anos de experiência no desenvolvimento e na organização de conferências empresariais e de investimentos globais, do Fórum Econômico Mundial em Davos a eventos da Fundação do Nobel e da Unesco. Segundo ele, a decisão de organizar uma edição do evento no Rio de Janeiro acabou sendo natural no momento em que o Brasil tem atraído atenção global com a presidência rotativa do G20, grupo que reúne as 20 maiores economias do mundo, neste ano, e também a organização da COP30 em Belém, em 2025. Lembrando que o G20 acontece esse ano, ao longo de todo o ano, aí temos reuniões ministeriais e extraministeriais, e que a cúpula mesmo acontece em novembro. O FII, que é esse instituto aí que tem esse apoio majoritário do Fundo Soberano Saudita, foi lançado em 2017 como uma organização sem fins lucrativos, que busca, segundo o CEO, funcionar como catalisador de investimentos de impacto em áreas como energia e minerais, agricultura, infraestrutura, esporte e tecnologia. Em 7 edições já realizadas em cidades como Miami e Hong Kong, foram assinados acordos de 120 bilhões de dólares em investimentos, que contam em geral com a premissa e o interesse crescente e mútuo do Reino Saudita e de fundos e empresas com ambições globais e regionais. Também pesou a escolha aqui do Brasil pelo fato da gente ser um país e um continente com projetos potencialmente atraentes envolvendo recursos naturais, de minerais para a transição energética e fontes de energia renováveis a commodities agrícolas fundamentais para o mundo. E, como falei que iríamos entrar um pouco melhor nisso, mergulhar um pouco mais nisso, o Pátria Investimentos, que é uma das maiores gestoras de ativos alternativos da América Latina, está trabalhando com empresas do seu portfólio para impulsionar os investimentos na Arábia Saudita, conforme procura aprofundar as relações com o país. Pelo menos 3 empresas que estão no portfólio das investidas do Pátria, incluindo a Smart Fit e a fabricante de açaí Fruity,
estão explorando oportunidades de expansão para a Arábia Saudita, de acordo com o CEO Alexandre Sai. O Pátria também pretende comprar fertilizantes do Reino Saudita, além do betume que já importa para um relevante projeto rodoviário em que trabalha no Brasil, com a ajuda do PIF, o Fundo Soberano Saudita. Nessa altura eu espero que você já entenda o que é o PIF, que não é aquele jogo de carta. Ou é BIF? Não, é PIF, né? Aquele jogo de carta. Bom, vamos dar uma mergulhada aí no PIF, o Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita. Se tornou o fundo soberano mais ativo do mundo em 2023, impulsionando sua atividade de negócios, mesmo quando a maioria dos demais concorrentes globais, incluindo o Fundo Soberano de Singapura, reduziram os investimentos. O PIF investiu 31,6 bilhões de dólares em 2023, de acordo com a empresa de consultoria em pesquisa global SWF. O valor foi maior do que os 20 bilhões investidos no ano anterior, um aumento que contrasta com uma tendência mais ampla de queda. Fundos estatais globais investiram 124 bilhões no ano, cerca de um quinto menos do que no ano anterior. No geral, fundos soberanos controlados pelos governos ricos em hidrocarbonetos, os famosos petróleo, de Abu Dhabi, Arábia Saudita e Catar, ocuparam 5 posições em uma lista dos fundos mais ativos no ano passado. E essa tendência aí deve continuar. Os governos dos Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Catar, Kuwait, Omã e Bahrein devem controlar cerca de 4,4 trilhões de dólares em ativos estrangeiros brutos até o final de 2024, dos quais 2/3 vão ser gerenciados por fundos soberanos, segundo um relatório emitido pelo Instituto de Finanças Internacional, o IFI, na sigla em inglês, em dezembro. Temos o FI, agora temos o IFI. A região, a Arábia Saudita ali e os seus países vizinhos, abrigam uma variedade de fundos soberanos que se tornaram uma fonte cada vez mais proeminente de recursos para negócios internacionais após um aumento nos preços da energia em 2022, deixando a maioria dos orçamentos governamentais do Golfo com um superávit. Inclusive, há analistas especialistas que dizem que a Arábia Saudita e também os seus vizinhos são a nova China deste século. Baita presente de Dia dos Namorados, né? Para você mandar aí pro seu mozão. Cheio, recheado de informações. Nunca vão poder reclamar que não ganharam nada de você, ó querida pessoa. Me conte aí o que você achou deste episódio, quais temas você gostaria de ver sendo abordados aqui no Ouvir no Podcast e também, é isso, me conta aí alguma coisa interessante. É só você ir na caixinha de comentários do Spotify que fica no seu celular. No mais, até a próxima!